Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa FECOV, em mais uma segunda-feira, mais uma reunião que teremos hoje, com um tema para variar muito bacana, né? Então, a gente vai estar aqui agora fazendo a leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel e trazido para a gente por Francisco Cândido Xavier. A lição que está saindo hoje é a lição 96, de título Diversidade. E a diversidade de orações, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo, 1 ao Coríntios 12, 6. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de conhecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar de momento para o outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí, a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana, e por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo reditivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Então, meus irmãos, essa oração, essa lição de hoje que tivemos, né, ela vai ficar para a nossa reflexão de hoje. Então, a gente vai pedir aos irmãos para que fechem os seus olhos e elevem o pensamento ao nosso Pai Maior, onde faremos a nossa prece de abertura. Mestre amado, bondoso amigo, Pai de infinita bondade, amigos espirituais e mentores da nossa Casa FECOV. Iniciamos mais uma semana, iniciamos mais essa reunião de hoje, onde viemos aprender mais um pouco sobre os teus ensinamentos, sobre o teu evangelho. Ensinamento esse, mestre, que vai valer demais na nossa caminhada aqui nesse planeta. Pedimos, mestre, para que abençoe os trabalhos que a nossa Casa FECOV começou agora, que os seus mentores e guias espirituais possam estar direcionando os trabalhadores, os tarefeiros dessa casa, para que o trabalho alcance o objetivo desejado.
Pedimos, mestre, também o apoio a todas as casas espíritas que estão começando os seus trabalhos essa noite também. Que os trabalhos de lá também sejam direcionados de acordo com a tua vontade. Pedimos, mestre, que abençoe o nosso irmão Silvio, que veio com carinho, com presteza, trazer o estudo para nós, as informações dessa noite. Pedindo para que ele possa estar sendo intuído a passar as suas informações com tranquilidade, com clareza, para que possamos aprender mais um pouco. E pedimos também, mestre, para que essa reunião, mesmo sendo virtual, possa transcorrer com a tranquilidade que sempre foi. Ser conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, a gente vai estar agora passando a palavra para o nosso irmão Silvio, que já está com a gente aqui, meu guru, né, essa figura maravilhosa que tanto gostamos, né, meu amigo Silvio? Seja bem-vindo a mais uma reunião pública. A palavra é toda sua. Qualquer coisa que você precisar, estamos aqui a postos. Ok. Muito obrigado, Rodrigo. Boa noite, queridas irmãs. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. O tema que foi designado para nós hoje é o bem, o mal e a convivência familiar. Nós estamos rogando a Jesus que nos mantenha o nosso equilíbrio, a nossa paz e a nossa harmonia, para que nós possamos absorver alguns dos ensinamentos que nós alinhavamos para esta noite e que, ao final desses minutos de reflexão, de estudo, nós possamos estar melhor do que agora, quando nós começamos. Há um tempo atrás, eu pensava, e com certeza vocês também pensavam, que Deus agia individualmente com cada um de nós, atendendo a cada situação, a cada tópico. Mas, à medida que nós vamos buscando novos conhecimentos, nós vamos nos aprimorando intelectualmente, hoje nós sabemos que Deus age através das suas leis. Leis imutáveis, leis perfeitas. Então, vamos começar as nossas reflexões de hoje falando sobre a lei e começando com a lei humana. Necessidade da lei. Por que nós precisamos de uma legislação? Quando nós vemos na doutrina espírita a lei de evolução, a lei de progresso, e quando Kardec pergunta aos espíritos codificadores em que ponto nós estamos dessa nossa trajetória evolutiva, os espíritos respondem que nós estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. E dentro desse estudo, que está lá na questão 115 seguinte do Livro dos Espíritos, onde fala sobre a encarnação, a reencarnação, lá nós aprendemos que nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento. Então, juntando as duas respostas, nós teremos que, se nós estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, e se nós fomos criados simples e ignorantes, a nossa situação ainda é de ignorância. Ignorância da ideia de Deus, ignorância do universo,
de funcionamento do planejamento divino, ignorância de nós mesmos ainda. Nós estamos dando os primeiros passos na nossa caminhada evolutiva, em busca da perfeição. Então, Deus age de acordo com suas leis. E as nossas leis humanas nada mais são do que um pálido reflexo dessas leis divinas. Então, qual que é a necessidade da lei? Nós vamos verificar que, individualmente, a lei ela vem para demarcar, para definir individualmente os nossos direitos e os nossos deveres. E coletivamente, a lei vem para promover o ordenamento jurídico da sociedade. Então, todas as nossas instituições, as nações, todas as coletividades, elas são regidas por leis que estabelecem direitos e que estabelecem deveres. Como nós vivemos em sociedade, a lei vem também para quê? Para reger os nossos relacionamentos. Como é que ela vem ditar, ela vem prescrever como é que nós devemos nos conduzir, como nós devemos fazer nas diversas situações que a vida nos apresenta. Então, como é que nós vamos nos relacionar uns com os outros? Isso é estabelecido através de uma lei, ou de várias leis, das leis universais. Porque dentro da nossa ignorância, a tendência nossa, enquanto humanidade, é que haja preponderância da lei do mais forte, ou daquele com a inteligência mais desenvolvida. Como nós estamos ainda no princípio da nossa evolução e o egoísmo e o orgulho está bastante presente entre nós, na nossa estrutura física, sem a lei nós corremos o risco de causar prejuízo para aqueles nossos irmãos em humanidade que estão na retaguarda. Então, ela vem reger esses nossos relacionamentos e nós vamos verificar que se ela vem regendo a sociedade, nós já sabemos hoje que a família é a célula básica da sociedade, com certeza as nossas leis vêm também estabelecer os parâmetros de convivência familiar, de como nós devemos agir no nosso grupamento familiar, dentro dessa família, que é a célula básica da sociedade. Sabendo nós hoje que o estado da sociedade, ele reflete o estado das famílias. Se as famílias vão bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal também. Então, essas leis vêm estabelecer também como deve ser o nosso relacionamento dentro do grupo familiar. Quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, quais são as normas que devem ditar a nossa conduta nesse grupamento familiar. Falando em lei, nós precisamos comentar que não existe uma lei sem uma sanção, ou seja, uma parte coativa da lei que comina a pena contra os que as violam. Porque sem essa sanção, sem essa penalidade, esta lei não teria eficácia, não teria efeito. Nós verificamos, na observação da nossa sociedade, aquelas leis em que as penas são brandas
ou que essas penas não são aplicadas, a tendência nossa normal é violar essas leis, infringir essas leis. Isso está na nossa estrutura. Vamos ver um exemplo para mostrar sobre isso. A lei de trânsito. Dentro da nossa ignorância, o que acontece? Nós já conhecemos a lei, sabemos que existem as normas de como nós devemos nos portar no trânsito. Essas leis foram feitas por nós, através dos nossos representantes. Elas existem para quê? Para proteger a nossa integridade física, a nossa vida, para proteger o nosso patrimônio. Então, elas foram estabelecidas dentro desses critérios. Mas o que acontece conosco no trânsito? Vejamos o exemplo da velocidade na estrada. Se eu tenho um carro mais potente, a minha tendência é dirigir nessa estrada numa velocidade superior àquela prescrita pela lei. Eu não tenho ainda a capacidade de entender que aquela velocidade estabelecida para aquela estrada ou para aquele trecho da estrada é a mais adequada para a minha segurança, para a minha integridade, para a proteção da minha vida, para a proteção do meu patrimônio e do patrimônio daqueles que trafegam naquela mesma estrada. E quantas vezes eu estou na estrada dirigindo numa velocidade bem superior à permitida e vem um sinal, alguém me dá um sinal, alguém me avisa que logo à frente tem um radar ou que logo à frente tem uma fiscalização. O que acontece com a maioria de nós até hoje? Nós reduzimos a velocidade, esperamos passar por aquele obstáculo, passado aquele obstáculo, nós voltamos na infringência da lei a dirigir numa velocidade superior àquela permitida para aquele trecho. Um exemplo para trazer que, na realidade, em todas as nossas leis, dada a nossa ignorância, nós somos levados, a maioria de nós é levado a quê? A transgredir essas leis. Daí a necessidade de uma penalidade, porque nós talvez só entendamos o cumprimento dessa lei por medo, por temor de sermos, sofremos uma sanção, sofremos uma coação prescrita nessa lei. Então nós vamos ver que as leis elas já trazem em seu bojo essas sanções, que seria a restrição do direito de ir e vir através da reclusão, da detenção, são as multas pecuniárias. Nós veremos que, muitas vezes, a penalidade pela transgressão de uma lei é um trabalho voluntário, aí a lei já num patamar mais avançado. Entrega de cestas básicas, a lei tem várias formas de punir as nossas transgressões à lei, a própria lei. Então, em virtude, por temor, por medo de uma penalidade dessa, muitas vezes é isso que nos leva a obedecer à lei, por medo, e não porque nós já temos consciência de que aquela lei ela é importante para nós, para os nossos relacionamentos, para a nossa convivência, para a nossa proteção. Isso no campo humano, no campo material, e no campo moral, no campo espiritual. Nós vamos verificar também que nós temos as leis. E a doutrina espírita vem nos trazendo isso com muita clareza, quando ele nos traz os conhecimentos dos espíritos superiores sobre a lei de Deus. É assim que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão número 614,
a pergunta que Kardec faz aos espíritos codificadores: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos nos respondem: a natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Quantas vezes nós já passamos sobre essa resposta, essa questão número 614, e muitas vezes não percebemos o alcance dessa resposta. A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. E todos nós, em humanidade, nós estamos nessa busca da felicidade. E não percebemos que essa felicidade que nós buscamos, que nós procuramos com tanta ânsia, ela está relacionada à observância da lei natural, da lei de Deus. A única necessária à felicidade do homem. Prossegue os espíritos nessa resposta. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. Ou seja, a lei de Deus nos traça a conduta nas diversas situações da vida. Ela indica o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Prossegue os espíritos. E eu, ou nós, em humanidade, só nos tornamos infelizes porque dela nos afastamos. Então, a felicidade, de acordo com essa resposta, está no conhecimento da lei de Deus, da lei divina, e na observância dos seus preceitos. A partir do momento que eu me afasto da lei divina, eu me torno infeliz. A resposta à pergunta 617, sobre a abrangência das leis divinas, os Espíritos nos trazem o seguinte: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as segue. E ainda dentro do estudo da lei, Kardec continua perguntando aos espíritos codificadores: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos, né? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Ou seja, diante de uma determinada conduta, eu tenho a liberdade de agir dessa, daquela ou de outras maneiras. A maneira que eu vou agir, se ela está em desacordo com a lei divina, imediatamente algo na minha consciência acende uma luz amarela. Cuidado! Isso está ou pode estar infringindo a lei divina. Que eu tenho inato na consciência essas leis que Deus colocou dentro de nós. Mas além de estar escrita em nossa consciência, e porque ou não entendemos direito, ou as esquecemos, ou as negligenciamos, nós vamos encontrá-las em vários textos legais, das várias filosofias, das várias doutrinas, com que a humanidade foi felicitada durante todos esses anos, todas essas eras. Mas vamos citar, basicamente,
aqueles que nós conhecemos mais. Nós vamos encontrar essas leis divinas contidas nos 10 mandamentos, trazidos para nós há mais ou menos 4.000 anos. E nós vamos ver que esses 10 mandamentos, analisando cada um deles, uma análise menos superficial, vai nos mostrar que esses 10 mandamentos são a base de toda a nossa legislação. Todas as nossas leis estão embasadas, cimentadas, alicerçadas nos 10 mandamentos. Não matar. É a lei penal nossa do homicídio. Não injuriar, não furtar, não roubar. Honrar pai e mãe, que é a base de todo o direito de família. Guardar um dia da semana para o descanso é a base inicial de todo o direito do trabalho. Então, vamos verificar uma análise bem profunda, vamos verificar que toda a nossa legislação, imperfeitamente ainda, por causa da nossa imaturidade, da nossa ignorância, ela está embasada nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos é essa lei sobre o aspecto de justiça. O que é justiça? É eu dar a cada um o que é seu. Isso é a justiça. Mas nós fomos evoluindo, fomos crescendo, fomos progredindo, e em torno de mais ou menos 2.000 anos depois de Moisés, nós recebemos a vinda aqui do nosso Messias, do Messias, do nosso Mestre Jesus, do nosso irmão mais velho, do nosso guia, do nosso modelo. E ele vem trazer para nós o Evangelho. E se nós analisarmos o Evangelho, e ele mesmo diz, nós vamos encontrar no Evangelho todos os 10 mandamentos, mas dentro de um enfoque agora diferente, que é o enfoque do amor. Se lá nos 10 mandamentos eu tenho aquela linguagem quase dirigida a uma criança, não faça isso, não faça aquilo. Agora, com o Evangelho de Jesus, ele já me coloca como senhor dessa conduta diante de uma determinada ação. Quando a consciência me faz o alerta, então, pelo Evangelho de Jesus, pela lei do amor, que diz, pela lei, regra áurea, que eu não devo fazer a outrem o que eu não gostaria que me fizessem, ou que eu só devo fazer a outro o que eu gostaria que fizesse para mim em idêntica situação. Então, eu paro e penso, essa conduta que eu estou prestes a fazer, se eu estivesse no lugar do outro a quem ela é dirigida, eu gostaria que fosse feita? E aí eu tomo a minha decisão com base em mim, no que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu deveria receber ou não. Eu já sou, dentro com a minha consciência, eu analisando para mim mesmo, então eu já tomo essa decisão que modifica toda a minha conduta. Vou dar um exemplo. Eu sou um comerciante de carne, eu sou um açougueiro. Alguém chega e me pede 1 quilo de alcatra. Tem muito comerciante que coloca um subterfúgio na balança de tal maneira ali que alguém me pede 1 quilo de alcatra, eu lhe entrego 900 gramas e cobro 1 quilo. Se eu estou do outro lado, do lado de dentro do balcão,
Aí eu já começo a refletir, falo assim, se eu estivesse como comprador do outro lado, eu gostaria de pedir 1 quilo de alcatra, receber 900 e pagar por 1 quilo? Então, eu já começo a refletir, se eu não gostaria que agissem comigo desta maneira, eu não vou agir dessa maneira com o meu cliente, com o meu freguês. A maledicência, eu gosto que falem de mim? Não, mesmo que eu dê motivo para que as pessoas falem de mim. Então, se eu não gosto que falem mal de mim, eu me coloco na posição do outro e falo, então o outro também não gosta. Então, eu deixo de lado a maledicência. Fazei aos outros somente aquilo que gostaria que os outros vos fizessem em idêntica situação. Ou, na negativa, não faça a outra aquilo que não gostaria que ele fizesse. Então, é a mesma lei de justiça, mas agora no aspecto do amor. Mas, sobretudo, para nós espíritas, nós temos um outro lugar onde essa lei está escrita. Aí nós vamos encontrá-la onde? No Livro dos Espíritos, na 3ª parte, e ela vem novamente em 10 leis, que são as leis morais que a doutrina espírita nos traz, e que, se formos analisá-las, são os mesmos 10 mandamentos de 4.000 anos atrás, com uma nova roupagem, e não tão sintético como os 10 mandamentos, mas agora mais analíticos, abrangendo todas as situações em que eu possa estar vivenciando. Então, não há uma desculpa para eu alegar o desconhecimento da lei. Ela está escrita na minha consciência, ela está nos 10 mandamentos, ela está no Evangelho de Jesus, ela está no Livro dos Espíritos. Eu vou deixar um dever de casa, porque o tempo não para. Eu gostaria que os companheiros, quando nós estamos falando do bem e do mal da convivência familiar, vou deixar um dever de casa para aqueles que puderem fazer, e quando tiver um tempinho, né? Pesquisar nos 10 mandamentos, no Evangelho e na doutrina dos Espíritos, nessas fontes todas, quais as diretrizes relacionadas à família e relacionadas à convivência familiar. Vamos lá para o índice, vamos verificando, vamos analisando, vamos estudando. Isso nos ajudará muito na complementação do tema que nós estamos estudando hoje. Prosseguindo ainda no Livro dos Espíritos, lá na questão número 629, Kardec interroga: que definição se pode dar à amoral? E os Espíritos responderam: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Então, estamos entrando no nosso tema, o bem e o mal e a convivência familiar. O bem e o mal começa a chegar aqui agora, tá? Qual a definição de moral? Que é diferente da moral humana que nós conhecemos aí, né? Então, a moral é a regra da boa conduta. Que nós estamos falando de conduta, ou seja, de ação dentro das prescrições legais, né? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Pergunta número 629. Que continua essa resposta. Funda-se na observação da lei de Deus.
Então, a moral é a regra de conduta que se fundamenta na observação da lei de Deus, que está lá nos 10 mandamentos, no Evangelho, no livro dos Espíritos e na nossa consciência. Os Espíritos continuam. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, a observância da lei de Deus é nós nos conduzirmos tendo em vista sempre o bem e para o bem de todos. A pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Kardec sempre nos ajudando, né? Sempre questionando, voltando ao assunto, perguntando de nova maneira, obtendo as respostas dos espíritos sobre vários enfoques, facilitando bem todo o nosso trabalho de estudo da doutrina espírita. Como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta da questão 630: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. O bem e o mal e a conduta familiar, né? E a convivência familiar. Estamos começando a fechar as nossas reflexões sobre o tema de hoje. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, falando das leis divinas, das leis naturais, já falamos das sanções das leis humanas, né? Das penas, das multas, etc. E de que a lei precisa dessa ação coativa, a lei de Deus também tem essas sanções? Tem. Mas nós precisamos entender, desde o primeiro momento agora, que essas sanções ela não tem, como na lei humana, esse caráter de pena, esse caráter de castigo. A sanção dentro da lei divina, que é infinitamente bom, infinitamente sábio, infinitamente justo, tem um caráter pedagógico de nos educar. Mas tem essas sanções. E essas sanções eu gostaria de convidar os companheiros para aprofundar o estudo delas dentro dessa obra que faz parte do Pentateuco kardeciano, de Kardec, O Céu e o Inferno. Nesta obra, nós vamos encontrar no capítulo 7º o Código Penal da Vida Futura, em que em seus artigos nos traz muitos esclarecimentos, muitos ensinamentos. Claro que nós não temos hoje condição de fazer abordagem, mas nós selecionamos alguns artigos desse Código Penal da Vida Futura para embasar a nossa fala de hoje, o nosso estudo de hoje. O artigo 6º do Código Penal da Vida Futura diz o seguinte: o bem e o mal, que é o tema que nós estamos falando hoje, né? O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição.
Se toda a imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o bem que podia fazer e que não fez durante a sua vida terrena. Então, esse capítulo você vem trazer para nós que o importante é fazer o bem. Mas ele avança um pouquinho mais esse conceito, dizendo que não fazer o bem que estava em minhas condições fazer é o mal. E nós podemos refletir que isso é profundamente verdadeiro. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Capítulo 6. Artigo 7º. O espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. Olha que importante essa resposta, esse esclarecimento para nós. Eu sofro o que eu fiz o outro sofrer. Porque a hora, quando o sofrimento chega para mim, vai chegar num determinado momento em que a minha consciência desperta e fala assim, a causa do meu sofrimento hoje é idêntica à causa do sofrimento que eu infligi a determinada pessoa, a pessoa X, a pessoa Y, etc. Então, aí a partir daí eu começo a aprender, eu sentindo na própria pele as consequências do meu ato, eu aprendo uma lição para a minha vida. É assim que nós vamos aprendendo, fugindo da ignorância nossa, avançando espiritualmente na senda da evolução. No artigo 9º, toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem de ser paga. Aí nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus que nós pagaremos até o último centil as nossas defecções da lei. Se não for nesta existência, esse pagamento, será na próxima ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Artigo 9º. Artigo 16. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Antigamente, nós achávamos que basta, por exemplo, aqueles que eram católicos se lembram, né? Aí eu vou me confessar os meus pecados, né? As minhas faltas são perdoadas, eu estou quites. Hoje eu já sei que não. Tá? Eu preciso de todo esse ritual
do arrependimento, da expiação e da reparação. Artigo 16. Vamos voltar lá no artigo 8º. A justiça de Deus sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento, que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma, numa palavra, um mais ligeiro mérito que fique perdido. E isso mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo de progresso. No artigo 29, a misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas não é cega. O culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pelas consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus não é inexorável, deixando sempre aberta ao culpado a porta de retorno ao bem. E aí nós vamos pensar nessa lei de retorno, né, que nós chamamos de lei de causa e efeito também, né? A lei de liberdade. Eu sou livre para agir. Mas o apóstolo nos recomenda, né? Nem tudo o que me é lícito me convém. Eu sou livre para agir. Mas depois da minha ação, eu fico preso às consequências da minha ação. Eu me torno responsável pelas consequências. A lei da semeadura. Aquilo que eu planto, isso é o que eu vou colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A compreensão desse Código Penal, da vida futura, desses nossos estudos, quando se fala em felicidade e felicidade, isso parte para a necessidade de nós estarmos permanentemente conscientes de tudo que nós pensamos, de tudo que nós sentimos, de tudo que nós fazemos. Refletindo sempre se esses pensamentos, esses sentimentos e essas ações estão ou não de conformidade com a lei divina, a lei de justiça, a lei de amor e a lei de verdade. E o Código Penal, ele encerra dizendo para nós, no artigo 33, apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode se resumir nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição e toda a falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis. Como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Terceiro, todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Essa é a lei da justiça divina. A cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra.
o bem, o mal e a convivência familiar. Quantos de nós temos no nosso lar na companhia daqueles espíritos que compartilham sob o mesmo teto essa experiência reencarnatória, nós temos essas dificuldades de relacionamento, essas dores, esses sofrimentos, essas lágrimas. Poucos, dado até mesmo a característica da nossa terra, de um mundo de provas e expiações, poucos são os lares felizes. Poucos são os lares em que a convivência familiar se dá nos patamares mais elevados do amor, da compreensão, da tolerância, da alegria. Diante disto, nós precisamos ter uma visão ampla que a doutrina nos permite, analisando o meu lar, analisando aqueles que compõem comigo a minha família, analisando os relacionamentos entre nós, analisando essa convivência familiar, eu preciso lançar o olhar lá para trás. Como foi o meu passado lá atrás? Como foi a minha conduta com esses espíritos que hoje continuam compartilhando comigo da minha existência? Isso me permite uma compreensão maior daqueles que convivem comigo e não pensam como eu, ou não agem como eu. Em função desse ontem, eu posso entender muitas vezes mágoas nesses espíritos, muitas vezes maltratos, ódios, desconfianças. Imagina, por exemplo, no meu grupo familiar, eu trazendo hoje, como bênção divina, a presença de um espírito de que ontem eu tirei a vida dele através do homicídio. Se esse espírito não tem uma compreensão mais elevada ainda, ele agora, na condição de filho, no subconsciente ou quase no inconsciente, ele vai estar sempre com o pé na frente e outro pé atrás. Será que o meu pai ou a minha mãe vai me tirar a vida outra vez? Será que eles vão me prejudicar de novo? Então Deus os coloca, esses espíritos com quem eu errei, ou dos quais eu fui causa das quedas desses espíritos, Deus coloca novamente no meu convívio familiar para que, de posse dos conhecimentos evangélicos e doutrinários que eu já tenho, eu auxilie esse espírito a reencontrar o caminho do bem, da paz, do equilíbrio, da harmonia. A oportunidade reencarnatória é a oportunidade de refazer esses erros do passado. Isso vai exigir de mim muita compreensão, muita atenção, muito esforço, muita renúncia, muita abnegação, para que aquele espírito ele possa compreender
que eu estou me esforçando para melhorar e que hoje eu estou melhor do que eu fui ontem junto com ele lá atrás. E se o relacionamento com esse espírito, ou com esses espíritos, é um relacionamento difícil, eu tenho que trabalhar para que, fim desse período, eu possa quebrar essas arestas e a inimizade, o ódio, a indiferença possa se transformar, né, em amizade, preparando-nos para que esse relacionamento seja um relacionamento amoroso. Muitas vezes, diante das dificuldades do lar, tá, eu preciso estar lembrando que eu estou colhendo o que eu ontem plantei. E que eu pedi aos meus mentores, a espiritualidade amiga, dentro do meu planejamento reencarnatório, que eu tivesse a oportunidade de receber esse espírito ou esses espíritos comigo, para que eu pudesse fazer a necessária reparação diante deles. Mas eu não preciso ficar só olhando ontem. É importante que eu olhe o hoje, o aqui e o agora. E eu permaneça alerta para que a minha conduta, na medida das minhas possibilidades, das minhas forças, elas estejam, na maior parte do tempo, de conformidade com as leis divinas, de conformidade com o amor que Jesus nos ensinou. Estou colhendo o que ontem eu plantei, mas agora é o momento da semeadura do que eu quero colher amanhã. Necessariamente, eu não preciso continuar colhendo dores, lágrimas, sofrimento, espinhos. Muito pelo contrário, tá? Isso está nas minhas mãos, proceder dessa maneira. O bem, o mal, convivência familiar, me convidando para essa visão do ontem, do amanhã e do hoje. O hoje fazendo a correção do ontem e o hoje traçando o rumo da felicidade que eu desejo para mim, que eu desejo para aqueles que fazem parte da minha família, da minha convivência familiar, dos meus relacionamentos. Com essa compreensão que a doutrina nos traz, com essa compreensão do Evangelho, com essa visão de futuro, eu posso, com certeza, suavizar e muito as dores e o sofrimento dessa reencarnação agora, em que a característica seja a expiação, que a característica seja as lágrimas, as dores e o sofrimento, mas que eu possa passar por tudo isso na certeza, na esperança de que, graças à bondade divina, está sendo me dada a oportunidade de aplainar os caminhos, de refazer do refazimento do ontem e da construção de um futuro melhor, mais feliz, mais equilibrado, mais harmonioso, mais saudável. Que nós possamos estar refletindo sobre isso
para que, ao final dessa nossa jornada, nós possamos analisar o planejamento, o programa reencarnatório que nós fizemos e retornarmos ao plano espiritual tranquilo de que, se não pudermos realizar 100% do que programamos, nós possamos estar voltando com a consciência tranquila de ter realizado 50%, 60%, ou seja, de estarmos retornando ao plano espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe os nossos objetivos de mudanças para melhor. Muita paz para todos. Mortão, dentro disso que você falou, das leis, né? A gente tem que lembrar também que as leis de Deus, elas são imutáveis e elas não têm recurso, né? Igual aqui a lei brasileira é cheia de recurso, né? Você vai ver aqui que cada tem uma brechinha aqui, é brechinha ali. A lei de Deus, não. A lei de Deus não existe recurso para ela. Ou você fez ou você não fez, né? Não tem meio termo. Então, se você fez coisas ruins, o mal, Deus vai te dar uma nova chance para você estar reparando esses erros novamente, né? Dentro da lei que ele mesmo criou. Né? E tem aí, pega no capítulo 4, né? Que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a gente só vai conseguir reparar os nossos erros, os nossos maus que fizemos a alguém, né? Toda vez que a gente nascer de novo. A gente vai ter essa oportunidade de estar fazendo isso novamente. Né? Então, beleza. A gente agradece aí ao nosso Silvio, né? Mais uma vez, pela disponibilidade, pelas informações, pelo estudo da noite. Com certeza foi muito bom, muito aprendizado, muita reflexão para ser feita, e o dever de casa, né? Nós temos que pegar no livro do Céu e Inferno para poder ver lá os... Temos que ver lá. Falhou o nome aqui, Silvio. Qual que é o nome? O Código Penal da Vida Futura. Isso, nós temos que ver os códigos penais. Falhou o nome aqui. Então, beleza. Então, a gente vai pedir aos irmãos para poder fechar os olhos, para a gente levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, fazermos a nossa prece de encerramento. Mestre amado Jesus, Pai de bondade, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que tivemos hoje, desse estudo tão esclarecedor, onde nos leva à reflexão, nos leva ao pensamento de que temos muito ainda a fazer, temos muito ainda a reparar de algum mal que fizemos a alguém, aos nossos familiares que estão com a gente nessa jornada. Mas agradecendo, mestre, que esse esclarecimento que tivemos vai estar, com certeza, nos ajudando muito na nossa caminhada. Agradecemos, mestre, pelo apoio que tivemos hoje na nossa Casa FECOV, nas tarefas que aconteceram ou que ainda estão acontecendo, e das demais casas espíritas também, por todo o apoio que tiveram. Pedimos, mestre, que continue abençoando nosso Silvio Mendes, que com muita presteza, com muito carinho, veio trazer para nós esse estudo de hoje, pedindo, mestre, que continue fortalecendo cada vez mais e direcionando nesse trabalho tão bonito que faz, a divulgação dos teus ensinamentos, do teu evangelho. Pedimos, mestre, para que abençoe a nossa semana, para que ela possa estar transcorrendo com bastante tranquilidade. E pedimos, mestre, que nos abençoe e abençoe também todos aqueles irmãos que participaram da nossa reunião e aqueles que não puderam estar conosco essa noite. Se conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Amém. Então, meus irmãos, a gente agradece a semana, agradece a presença de todos vocês e desejando a vocês uma ótima semana, com muita tranquilidade, com muita paz, e
e que na próxima segunda estaremos novamente aí, todos nós reunidos, juntos aqui, em nome do nosso Mestre Jesus. Meu amigo Silvio, meu guru, mais uma vez obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.